Bem, agora nós vamos falar da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, da Ordem Terceira do Carmo também, são várias formas que ela é chamada. Ela é uma igreja com características barrocas e que fica aqui no centro do Rio de Janeiro. O que chama a atenção dela, né, é que ela é colada com uma outra igreja, então é uma confusão danada, a gente vai explicar, mas só uma delas tem a origem barroca. Eu estou com a Priscila Monteiro, historiadora, estou também com o Sandro Gomes, na retaguarda, que está aqui participando conosco, que é também mestre em literatura e professor, pesquisador e escritor. Inclusive, ele é o autor do livro até Os Santos Mais Populares do Brasil. Então, está nos dando todo esse suporte para a gente poder falar da cultura e da arquitetura barroca aqui no Rio de Janeiro, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo. O barroco é basicamente no interior de madeira talhada, né? São as duas igrejas ali, ficam na Praça 15, hoje ali quase esquina com a 7 de setembro, ambas reverenciando Nossa Senhora do Carmo. As duas devidamente tombadas, né? E a primeira, né, a Eva, a gente explica o porquê, né? A Priscila já nos explicou que você tinha as ordens da igreja, né? Pertencia à ordem primeira, que pertencia aos próprios padres, né, a igreja direto, a ordem segunda, as freiras, e a ordem terceira, que eram as igrejas que eram fundadas por leigos. É claro, elas tinham no sacerdócio os seus padres, quem fazia o... mas elas eram mantidas, criadas e construídas por terceiros. Priscila, para a gente resolver essa dúvida, qual das duas igrejas coladas ali é a que estamos nos referindo, que é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que é a temática barroca? Qual das duas? A primeira ou a segunda? A segunda vindo, a igreja de quem está no aterro, digamos assim, quem está vindo de Santo Agostinho. Você descendo no sentido da 1ª de março é a segunda igreja, e a charge, inclusive, que foi colocada dela, e faz bem... Pode botar a charge aí para a gente esclarecer a charge feita pelo nosso Luiz Cláudio, que mostra para a gente ajudar a diferenciar, né? Que ela tem as duas torres iguais, né? Com detalhes iguais, porque a outra, de ordem primeira, que é a Antiga Sé, ela tem uma única torre destacada, que foi incorporada ao corpo da outra igreja, que transformou ela de uma igreja barroca para uma igreja eclética. Essa torre lateral, que está mais acima, é da ordem primeira, né? Então, essa que a gente vê em destaque é da ordem primeira, e fica a forma mais fácil da gente treinar o nosso olhar para reconhecer. Torre diferente, única torre eclética. A outra, com as duas torres iguais, é barroca. Mostra a charge do Luiz Cláudio aí, que a gente arremata logo essa confusão que todo mundo faz. Aqui tem duas torres, que é o estilo barroco, é a que nós estamos definindo, que é a Nossa Senhora do Carmo. Ela foi projetada pelo mestre português Manuel Alves Setúbal. Então, Sandro, tinha muito essa característica na época, né? As igrejas eram referentes a sua profissão, a sua classe social, né? E aí não fugiu no caso, né? Verdade. Como a Priscila mencionou ali, né? A construção de um templo, ela começava na união de pessoas com interesses próprios. Como a Priscila falou, não existia nenhum tipo de mistura, né? Não se misturava. As classes não se misturavam, então a iniciativa partia dentro de grupos afins, com histórias de vida e situação socioeconômica. Exato, e como o Sandro disse, né? Gente, como o próprio Sandro, fundamental, foi em 1770, agora ela só foi totalmente pronta em 1855, ou seja, mais de 100 anos, né? Obra de igreja quase tudo centenária em obra, né? É verdade, né? Esse é um bom exemplo. A gente está falando de como as igrejas eram feitas no Brasil, e citou a questão da expressão obra de igreja. Esse é um grande exemplo, né? A ponto de você ter realmente uma situação diferente em termos de estilo, né? Você poder identificar estilos diferentes dentro do mesmo complexo arquitetônico, como a Priscila citou agora. É fruto um pouco desse tempo longo que se levava para construir um templo no Brasil. Até a gente pensar, tem a questão da exigência em termos de decoração, né? O barroco é um estilo que preza por um certo exagero, uma preocupação assim grande com as formas, com o detalhismo das formas. Então levava tempo e custava muito dinheiro fazer as obras dentro dessa visão de mundo, mas era a concepção de arte que havia naquele momento, né? Então, além da questão financeira, da questão de depender de uma certa organização para que as igrejas fossem construídas, e do recurso, naturalmente, tinha também essa questão
do próprio tempo que a arte barroca, né, tinha que dispensar para a criação e para a execução, né, e com equipamentos, né, pouco tecnológicos, se a gente comparar com hoje, isso também acabava influindo no tempo que as igrejas levavam para ficar prontas, né? A exigência do barroco era grande nesse sentido. Inclusive, Sandro, conforme a própria Priscila destacou, né, quando a gente mostrou a foto para saber a diferenciação da igreja, que todo mundo confunde as duas, há aquelas duas torres gêmeas, que é a característica do barroco, né, que fala da igreja que nós estamos tratando hoje, elas só foram finalizadas em 1855, ou seja, é coberta por azulejos portugueses, ou seja, demorou. Você construir a igreja, depois ir à torre, era toda uma etapa. Agora, a Priscila chamou uma atenção também, que ela falou anteriormente numa outra conversa, que é a questão da preocupação com a fachada externa, né? E essa igreja era toda em pedra, que era uma raridade na época, porque as pedras encontradas aqui no Brasil eram muito escuras, né? Então você tinha dificuldade de seguir aquele modelo, né, Priscila, europeu das igrejas de pedra. Isso aí, no caso, conseguiu, né? Não sei se veio toda da Europa, como é que eles fizeram. Então, exatamente. Isso é uma parte ótima para a gente estar destacando, porque essas pedras vinham dos navios europeus para servir de lastro. Como nós éramos colônia, eles retiravam mais coisas daqui do que traziam coisas para cá. Então, os navios vinham com pedra no seu interior, muitas vezes pedra comum, que vão ser utilizadas nas fortificações e nas igrejas, ou então uma pedra que é o mármore português, que é a pedra de Liones. No caso... Ou seja, Priscila, trocávamos pedra por ouro, né? Eles levavam o nosso ouro e, para fazer o peso do navio, traziam as pedras. Pelo menos teve uma boa aplicabilidade na igreja barroca aí, né? Essas fortificações que a gente tem no Rio, elas já eram todas produzidas em Portugal e vinham numeradas para ser encaixadas as pedras aqui, justamente servindo aí como lastro. Quebra-cabeça, né, Priscila? Oi? Era um quebra-cabeça, então, né, para montar, né? Literalmente. Elas vinham todas numeradas para poder facilitar. E aí um detalhe é que, como ela começa a ser construída no período do Marquês de Pombal, né, aí finalzinho do governo dele, ela tem essa influência do italiano tardio, que vem do sul da Itália. O sul da Itália é mais pobre. Então não tem o uso do mármore, tem o uso da pedra. E o Marquês de Pombal precisa usar essas pedras para reconstruir Portugal, né? Por conta do terremoto que aconteceu em Lisboa em 1755. Por isso que a gente chama esse barroco final de barroco pombalino. Essa fachada que o exagero é o excesso de preenchimento de pedra, está vinculado a esse barroco pombalino, é uma inspiração usada em Portugal e usada no Brasil quase que simultaneamente, porque Portugal passou por esse processo do destruimento após o terremoto. Pois é, e a própria fachada, como a Priscila disse, né, que também chama muita atenção, os degraus em mármore dessa igreja, eles chamam atenção, e também o portal imponente, né, que foi trazido de Lisboa, né, totalmente em mármore, chama muita atenção também. Tu já foi nessa igreja, Sandro, também? Tu conhece bem ela? Já tive oportunidade de frequentar, sim. Pois é, e aí, Priscila, a lateral também é toda em pedra, também portuguesa, com medalhões da Virgem Maria e do Menino Jesus. Ela tem outra característica arquitetônica também, queria desenvolver com vocês, que é única, com capelas nos corredores laterais, além da capela mor, que é em formato retangular. Isso foi uma Priscila que ela tinha, era um estilo, uma questão do espaço ali que ela tinha, porque tinha uma outra do lado. Por que chegaram a essa singularidade? Olha, no século XVIII é o período que a gente tem mais riqueza e maior número de pessoas circulando aqui pela cidade. Estou ouvindo. Então era muito comum que as irmandades que ficavam mais para o interior do Brasil e do Estado comprassem altares laterais nas igrejas. Porque assim elas ajudavam a financiar a obra da igreja, a construção, né? E também seria um lugar de culto. Era comum você passar durante o dia e várias missas estarem acontecendo simultaneamente em cada um desses altares. Então, por exemplo, se eu era da Vila de Nossa Senhora do Pilar, aqui próxima a Caxias, sentido Piabetá, né? E eu estou longe da minha casa. Era uma viagem que durava 2 dias para voltar para casa. Mas é dia de Nossa Senhora do Pilar e eu preciso fazer o culto, eu vou numa igreja que tem um altar lateral dedicado a Nossa Senhora do Pilar. E lá eu assisto uma missa e faço as minhas orações, mesmo estando distante da minha vila, mesmo estando distante da minha casa. Aí, dos altares laterais, eu queria só destacar que essa igreja é a única que tem um altar dedicado à bisavó de Jesus, Santa Emiliana.
Pois é, isso é uma coisa interessantíssima. Depois eu vou até repercutir com o Sandro um pouquinho dessa questão, nosso especialista em Santos. Mas antes de eu entrar, eu tenho um vídeo que a nossa produção preparou e eu queria passar até para a gente visualizar um pouquinho o que a gente está verbalizando aqui dessa riqueza arquitetônica. Vamos acompanhar, produção? Antes de passar o vídeo para a gente ilustrar, o Sandro, eu pedi um tempinho para passar o vídeo, a gente conversando, a Priscila trouxe a questão da Santa Emerenciana, que é considerada a bisavó do Menino Jesus, né? Então, na verdade, também tem essa característica, que é uma santa que poucas pessoas conhecem, ela não é muito ressaltada dentro da cultura católica, né? Não é, não é. Até a avó é, né? Santa Ana, né? Sim, Santa Ana. Santa Emerenciana seria a bisavó, né? É considerado o dia da avó aqui no Brasil. Exatamente. O dia de Santana, que é o 26 de julho. Exatamente, acabou de passar, né? Ontem, né? Coincidência ontem. É verdade. E aí, pesquisando aqui para o nosso trabalho, eu cheguei em Santa Emerenciana, né? Não conhecia, cheguei em Santa Emerenciana, aí que eu vi que Jesus tinha uma bisavó também, né? Que não era conhecida, né? Mas por conta da força da figura histórica de Jesus, toda a família vai sendo procurada, né, em termos de pesquisa religiosa, e aí chegou na santidade de Santa Emerenciana também, que eu pretendo pesquisar futuramente, né. Então já vai sair um livro 2, Sandro, a gente está com os santos mais populares do Brasil. Aí vai sair o segundo, que é os santos menos populares do Brasil, para que a gente conheça. Aí já bota Santa Emerenciana. Isso aí, já tem uma garantida para Santa Emerenciana. Já tem um aí para fazer. Agora, André, para a gente seguir a linha que a gente está seguindo em todas as igrejas agora, deixa eu fazer uma pequena colocação sobre a ordem do Carmo, né? A gente falou no caso do franciscanos e da outra. Então, acho legal falar para a gente pontuar aqui o nosso trabalho, é que é o seguinte, a ordem do Carmo é uma das ordens de raiz mais antiga dentro da igreja. Por quê? A ordem do Carmo remete ao profeta Elias, do Velho Testamento, bem anterior a Jesus, né? Conta uma certa tradição que ele teria feito parte da sua preparação para a sua função profética, se isolando numa gruta no monte. Esse monte é o Monte Carmelo, que existe em Israel, né? Então, daí a ideia de Carmo, né? Carmelo, porque são pessoas que, ao tomarem conhecimento dessa trajetória do profeta, né, entenderam isso como um processo de reclusão, de volta para a intimidade, né, no sentido religioso, poderia e deveria ser feito já no mundo cristão, né? Então, a ordem foi criada no século XI, né, atendendo a essa questão bem mais antiga do que o próprio cristianismo, né, já que remete ao Velho Testamento, a figura do profeta Elias, né? E no século XVI, essa ordem foi se popularizando pela Europa. No século XVI, ela ganhou uma grande força de dois santos que são considerados dois mais importantes pais da igreja, né? São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, né? Eles escreveram obras importantes e participaram dessa ordem, reformularam alguns conceitos ali, algumas formas de lidar nas instituições religiosas carmelitas, né? E deram um fôlego muito importante para essa instituição, né? Esses dois santos acabaram construindo parte das suas obras, vivendo a fé proposta dentro dos conventos carmelitas. Acho um dado interessante para dizer sobre essa ordem, né? Sim, inclusive as duas igrejas pertenciam à ordem, né? Só que a que a gente está falando hoje, a temática agora é das barrocas. Lembrando que toda aquela parte ali da Praça 15 pertencia ao convento do Carmo, né? Até hoje a gente tem as duas igrejas, porque criou-se aquela rua no meio, que é a 7 de setembro,
que não tinha, e você tem um prédio histórico do lado que por muito tempo ficou sendo administrado, até acho que um imbróglio judicial, ficou sendo administrado pela Universidade Cândido Mendes, mas que agora está meio abandonado, não sei nem que fim deu aquele prédio, ele estava até precisando de uma reforma. Você conhece esse prédio, Priscila? Ali bem em frente mesmo, a lateral da Praça 15, né? Ele era uma parte do convento, né? Sim, na verdade, ele era o convento do Carmo. E aí, essa desconexão com a igreja foi feita justamente para a abertura da 7 de setembro, que durante muito tempo ficou sendo conhecida como a Rua do Cano, porque foi estendido no século XVIII um cano do Largo da Carioca até a Praça 15 para levar água para os chafarizes. E no convento do Carmo foi onde ficou Dona Maria I hospedada. A louca, né? Exatamente. E um outro detalhe também é que quando no início do século XX o Cândido Mendes, né, teve o direito de fundar uma universidade de direito, aquele prédio foi cedido para ser a universidade e ficou numa seção de aproximadamente 100 anos. Então, em 2002, começou esse imbróglio que você está falando, o prédio antigo do convento funcionava como um escritório de advocacia modelo, fazendo aí atendimento ao público que não pudesse pagar ou só podia pagar um valor muito baixo, e os alunos de direito faziam estágio nesse escritório modelo, só que era da tutela do governo do Estado. Então, foi devolvido para o governo do Estado, que começou a obra. A obra está rolando, comemora que não é uma obra de igreja também, né? Só não pode demorar 100 anos. Houve realmente um imbróglio na justiça, mas começou tem uns 6 meses, e está andando a obra de restauro. E a gente precisa, sabe por quê, gente? Não dá para botar todo mundo, a gente bota algumas interações aqui, até escritas, porque é tanta gente, a audiência, a gente fica muito feliz, é muito grande, mas quase uma unanimidade das pessoas que estão escrevendo aqui, lamentando a nossa falta de cuidado com os bens históricos, né? Então, a gente tem aí o convento, né? Que bom que a Priscila traz essa notícia factual, está sendo recuperado, certamente vai ser utilizado para uma coisa cultural, e a gente precisa. O Rio de Janeiro joga fora diariamente e historicamente os seus patrimônios. Não é o fato da gente ter tanta beleza natural que faça com que a gente possa se dar o luxo de jogar coisa fora. Eu tô com meu coração partido porque o teto do Automóvel Clube do Brasil caiu. O Automóvel Clube que você está falando é ali do Rua do Passeio, não é? Do Passeio. Que é do lado da escola da UFRJ, que também é um prédio histórico, que é lindo. Eu fui a esse prédio do automóvel tem mais ou menos uns 15 anos, quando ele ainda estava aberto para uma festa, ele foi alugado para uma festa, e realmente é um espaço lindíssimo. Vamos torcer para isso aí. Lembrando um pouquinho do convento, para a gente falar, a Priscila nos explicou, né, que é onde ficou lá a brigada, ou trancada, sei lá como, a dona Rainha, da Dona Maria I, Rainha Louca, né, que com a chegada da corte portuguesa era muito comum você pegar imóveis que tinham tanto religiosos como de terceiros, né, em 1808, para você abrigar, porque não tinha condições. Portugal, a boa parte da nobreza veio fugida, né, junto com a família imperial. Então, lá o convento ele foi usado. Agora, além desse período, antes desse período da Cândido Mendes, que a Priscila bem nos relatou dessa história mais recente, mais contemporânea, ele também abrigou ali o Real Gabinete de Física, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que depois virou aquele prédio moderno, que é lá na Glória, né, Glória. Que também é um espaço que deveria ser melhor utilizado, não sei se a Priscila concorda, a população devia ter mais acesso, conhecer mais, e a Real Biblioteca, com os livros que vieram também de Portugal e que depois originou ali a Biblioteca Nacional. Então, esse prédio que a gente está falando, que fazia parte do Convento do Carmo, aonde está inserida a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que é na temática atual, estamos falando do Barroco, aqui no Rio de Janeiro, ele tinha toda essa importância. Aí a gente citou também, Priscila, do portal com pedra, mármore de Liois, que veio de Lisboa. Aí, segundo o Lúcio Costa, né, que é um dos maiores arquitetos que a gente tem, segundo o Lúcio Costa, foi esse portal da igreja Nossa Senhora do Carmo, ali da Praça 15, da Ordem Terceira, quem teria inspirado Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho. Eu não sei se é verdade ou não, mas pelo menos vindo de quem vem, né, pelo menos a gente tem que dar o crédito e a atenção. Foi a questão de Lúcio Costa, né?
O Manuel Setúbal, ele foi mestre do Aleijadinho. Então, existe aí uma influência de uma escola artística. Acho que vários mestres que trabalharam aqui no Rio de Janeiro também trabalharam com ele lá e ele chegou a aprender muita coisa. Então, é muito possível que essa afirmação do Lúcio Costa esteja coberta de razão, até porque é o Lúcio Costa, ele entendia tudo. Por mais, né, o nome dele esteja associado à destruição do Centro para a implantação do modernismo, ele também fez várias intervenções para a preservação, como é o caso... a qualidade do ser humano, né? Exatamente. Os grandes marcos, essas coisas assim, o primeiro prédio no estilo neoclássico, esse frontão aí que faz essa referência, ele tinha essa noção de, pelo menos, que o que iniciou o processo fosse preservado. Certo. Lembrando que a Rua 1º de Março, que a gente está falando como referência, na época ela era conhecida como Rua Direita. Os altares laterais iluminados por lampadárias de prata, desenhados pelo mestre Valentim, quer dizer, outro artista que toda hora a gente está trazendo aqui nas nossas informações, né? E para a gente fechar, antes da gente fechar, a gente tem a capela do noviciato, lá dentro, foi restaurada e reinaugurada depois de uma obra de 2 anos, em 1988. Ela é de 1772, também do mestre Valentim, totalmente talhada em dourado, sobre o fundo branco, né? E ele trabalhou, o mestre Valentim, nessa igreja, segundo algumas informações aqui na nossa pesquisa, por um total de 20 anos. A gente está andando aí, até mostrando mais as imagens, pessoal da produção, mas eu não vou parar, não, eu estou adorando, não vou parar esse assunto mesmo. Deixa eu fazer mais interações aqui, olha só. A Miriam Reburi diz que deveríamos ter orgulho em termos tantas heranças dos tempos da colonização em nossa história, mas o que vemos muitas vezes são locais abandonados e com poucos investimentos. A gente estava falando justamente disso aqui, né? O Miriam Reburi. Tem outra Miriam aqui que está participando, que além da Miriam Reburi, é a Miriam Salete Pastoreto. Ela é uma irmã da Ordem Terceira do Carmo, que nós estamos tratando aqui. Ela disse que antigamente se compravam os títulos da Irmandade. Meu sogro, da Miriam, comprou para filho, genro e a nora, no caso dela, e netos. Todos são irmãos da Ordem. Temos, inclusive, um jazigo no cemitério da Ordem. Está aí, você vê as influências e essa história que ela se mantém até hoje, né? Oi, Priscila. A Ordem tem um hospital que foi mencionado num comentário que eu vi aqui também. A Ordem Terceira do Carmo mesmo. Isso, porque não existia plano de saúde, né? Não existia auxílio funerário, o governo não tinha essas obrigações de SUS, de enterrar a gente, mesmo que seja numa cova comum, né, num caixão simples. O Estado não tinha que dar essas obrigações. Então, se filiar a Irmandades era uma garantia de um atendimento médico, de ter um lugar para se enterrar, porque até para morrer é caro. A Igreja Católica, na época, a sua função no Estado, boa parte das questões sociais, conforme você mesmo relatou, o enterrar, o saúde e também a educação, né, não era a função do governo, né, dos governos da época, não só daqui, acho que em outros países também, mas era a função da igreja. Ela trouxe a Igreja Católica. Por isso, toda a ligação, né, hoje mesmo o Brasil assumindo uma posição de um país laico, esta influência está, claro, enraizada na nossa cultura em geral, né, nas nossas leis, no nosso próprio calendário, onde não somos um país laico mais, mas temos os calendários com feriados ligados à Igreja Católica. Ou seja, a cultura você não muda, não é uma lei, não é nenhuma mudança de um regime quem altera a cultura, é só verdadeiramente a história. Aí a Miriam está lembrando aí, a Miriam Salete, que existe também, ela está falando aí do hospital que a Priscila acabou de ressaltar, que fica na Rua do Riachuelo, que também é um prédio histórico, eu já fui uma vez lá ser atendido nesse hospital, foi uma verdadeira aula arquitetônica.